A maioria das pessoas errou essa questão, mas não foi por falta de conteúdo, mas por falta de método. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marcos Gomes, sou servidor público e atuo na preparação para concursos públicos. Meu objetivo aqui vai muito além de te passar apenas conhecimentos ou conteúdos para sua prova. Aqui, nós analisamos o padrão de cobrança das bancas e como o examinador cria as questões e as armadilhas para te derrubar. Então, se você quer transformar os seus erros em acertos, já se inscreve no canal e vamos analisar essa questão. Segundo dados disponíveis no site do Quer Concursos na sua plataforma de questões, mais da metade das pessoas que tentaram responder essa questão online erraram o gabarito. E olha só o detalhe, você resolver uma questão online da sua casa é muito mais tranquilo do que você responder a prova lá no dia do seu concurso. Você tem menos estresse e menos pressão. E essa aqui foi a questão do CESP-Sebrasp, ano 2026, para o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foi uma questão em que houve um texto motivador sobre inteligência artificial e que a partir desse texto foram construídas 3 afirmações que o candidato deveria julgar como certo ou errado para poder marcar o gabarito. E aqui vem um detalhe chocante, tá, do universo dos concursos. Grande parte dos candidatos que reprovam erram justamente por conta de questões de interpretação. Isso acontece porque a interpretação textual não é cobrada apenas nas questões de língua portuguesa. Toda a sua prova é interpretação textual. Independente da disciplina, direito, ética, até matemática e exatas, você precisa interpretar enunciados e extrair informações para poder julgar afirmações. Tudo isso nada mais é do que interpretação de texto. Eu desenvolvi aqui um passo a passo, um método estratégico para que você possa seguir em qualquer questão, tá, de concurso público, para minimizar bastante os seus erros e que você caia aí nas armadilhas do examinador, e nós vamos aplicar aqui nesta questão agora. O primeiro passo que você deve seguir é ler o enunciado, tá? Ainda que a questão venha neste formato aqui, com o texto motivador e depois o enunciado, você vai direto para o enunciado. Pesquisas recentes, tá, da neurociência demonstram que a nossa memória de trabalho ela é limitada. Aquilo que você consegue guardar do que você acabou de ler é muito pouco. Então, a leitura de um texto denso, né, como é comum em provas de concurso, vai consumir bastante energia mental e vai fazer com que você tenha uma leitura passiva e sem objetivo. E além disso, você vai encher a sua mente com informações irrelevantes que a gente chama de ruído. Afinal, você vai ler um texto inteiro sem saber o que você precisa de fato guardar daquele texto para responder às questões. Já a leitura com objetivo, quando você já sabe o que precisa procurar, vai reduzir bastante a sua dispersão, vai reduzir a necessidade de uma releitura e também vai reduzir a sua insegurança. Então, você vai sair da leitura passiva para uma leitura estratégica, tá, de prova, estratégica de questão. O grande erro de muitos candidatos é ler o texto da prova, como ler uma matéria de jornal, como ler o livro da faculdade, tá? Numa questão de prova, você precisa de estratégia de leitura, por isso você vai iniciar pelo enunciado da questão. E o enunciado da questão diz assim, ó: em relação às ideias e às características do texto, julgue os itens a seguir. Ou seja, nós estamos diante de uma questão de VOF em que você não precisa achar uma resposta, mas você precisa validar cada uma daquelas afirmações que foram feitas. O segundo passo que nós vamos seguir é a criação de âncoras de leitura. Esse método aqui ele é baseado no efeito Prime e na atenção seletiva. Quando você começa analisando as alternativas, o cérebro passa a funcionar com filtro seletivo, ou seja, ele já sabe exatamente o que ele precisa buscar. Ou seja, você vai ler o texto buscando aquilo que você precisa extrair dele e não ler de forma passiva e difusa, tá? Além disso, pesquisas de processamento visual indicam que leitores com metas pré-definidas, ou seja, quando você já sabe o que buscar no texto, ignoram distrações e localizam informações cruciais mais rápido. Então vamos lá na prática. A primeira afirmação diz assim, ó: conforme o texto, a IA tem ajudado a população que reside em regiões mais pobres a conseguir atendimento por profissionais de saúde. Ou seja, resumindo aqui, a primeira afirmação é que a IA já garante acesso ao atendimento. A gente precisa validar isso lá no texto. Segunda afirmação: das características discursivas do texto, é correto concluir que ele se enquadra na tipologia dissertativa. Resumindo, ele está afirmando que o texto é dissertativo. A terceira afirmação diz assim: é possível inferir do texto que a IA foi usada como ferramenta profissional no ano de 2025.
E aqui a gente já consegue verificar o coração do problema, tá? Além da tipologia textual que foi aqui afirmada na afirmação 2, a questão cobra de você conhecimento de inferência, tá? Se a gente pode inferir informações a partir de um texto. Quando nós falamos de inferência, nós estamos falando de uma conclusão plausível sustentada por indícios do texto. Um texto ele é composto por informações explícitas, que é aquilo que o texto afirma diretamente, mas também de informações implícitas, tá? Que decorrem logicamente do que foi afirmado ou que você pode deduzir de forma plausível, tá? Mas cuidado, não é inventar informação, tá? Mas concluir de forma plausível a partir das informações que existem no texto. Ou seja, o texto ele não afirma essas informações diretamente, mas oferece base suficiente para essa leitura. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro para você. Na frase, João chegou em casa todo molhado, a gente pode inferir plausivelmente que estava chovendo. O texto não fala que estava chovendo, eu não posso afirmar com certeza que estava chovendo, mas é possível inferir. Então, se o enunciado de questão fala, a partir do texto é possível inferir que estava chovendo, sim, é possível inferir que estava chovendo, não é possível afirmar, mas inferência não é uma afirmação, mas uma conclusão possível, tá? Plausível a partir do texto. Portanto, não há certeza absoluta, tá? Mas o texto, na sua estrutura, permite que você sustente essa hipótese. Por outro lado, você não pode confundir inferência com extrapolação, tá? A extrapolação é ir além do que o texto permite. Você vai adicionar coisas ao texto. E aí pode ter várias motivações. As principais geralmente são opiniões. Você pode discordar do autor e quer impor a sua opinião sobre o texto. Ou até mesmo que você já tenha conhecimentos prévios sobre determinadas áreas e quando o texto fala daquelas áreas, você se sente autorizado ali a inserir informações. Vamos a um exemplo aqui, ó. João chegou em casa todo molhado. Uma extrapolação aqui seria dizer que João esqueceu o guarda-chuva no trabalho. O texto não fala que ele estava no trabalho nem que ele está vindo do trabalho. Tampouco fala nada sobre guarda-chuva. Você não sabe nem se ele tinha ou não guarda-chuva. Então, afirmar que João esqueceu o guarda-chuva no trabalho é extrapolar o texto, porque ele não dá indícios para que você possa inserir aqui estas informações. Um detalhe importante que você precisa saber sobre extrapolação é que ela é uma armadilha muito comum em prova de concurso e que a banca usa muito para eliminar candidatos. Além da extrapolação, nós temos outras armadilhas, tá, que também são muito frequentes e que fazem com que muita gente boa acabe ficando de fora da lista dos aprovados. Pensando nisso, eu fiz um material que está aqui no link, tá, desse vídeo, com as principais armadilhas de leitura que as bancas de concurso utilizam para te derrubar. Material super prático, tá, em que eu apresento para você a lógica de como aquela armadilha é criada e como você vai fazer para não cair nela. Então, se você quer garantir que não vai cair nessas armadilhas, já clica aí no link e garante o seu material. Agora nós vamos seguir para o terceiro passo, que é ler o texto e extrair as informações que a gente precisa. Lembra quais são as 3 âncoras? A primeira, a IA já garante acesso ao atendimento. A segunda, o texto é dissertativo. E a terceira, a uso profissional da IA em 2025. Então a gente vai ler o texto buscando essas informações aqui. No admirável mundo novo da inteligência artificial, o ano de 2025 representou um salto. Os robôs movidos a algoritmos que já faziam parte do cotidiano das relações profissionais, ou seja, em 2025, a inteligência artificial já fazia parte do cotidiano das relações profissionais. E lembra da nossa terceira âncora? Já há uso profissional da IA em 2025, aqui é verdadeiro. Seguindo, invadiram sem pompa nem circunstância recantos íntimos em meio ao intenso e inescapável debate ético. Perceba que a gente tem aqui a introdução de um tema, inteligência artificial. Houve uma constatação aqui de um evento que já vem ocorrendo, né, de um fenômeno. E agora a gente tem a introdução aqui de uma crítica ao uso dessas ferramentas. Ou seja, o texto ele traz características dissertativas. Um texto dissertativo é aquele texto que traz opinião, argumentação, né, para você criar uma tese, né, uma ideia, uma conclusão. Então a gente já vê aqui que o texto ele tem, pelo menos nesse início, característica dissertativa. Então vamos ver se essa característica dissertativa é preservada até o final. Então vamos lá. O risco é criar uma intimidade sem reciprocidade em que parece haver relação humana, mas não há.
Dizem os psicólogos, ou seja, aqui, ó, introdução de especialistas, né? Mais uma característica de texto dissertativo. A IA trabalha com uma proximidade confortável e sem consequências, mas carrega o risco de afastar usuários das complexidades dos relacionamentos reais, ou seja, segue aqui o tom crítico. O estrondoso debate que atravessou o ano deixa uma questão central: o que perdemos ao delegar a vida aos algoritmos? No caso de consultas médicas, um argumento a favor da IA tem sido o acesso aos profissionais. Talvez o melhor médico do mundo seja muito melhor que o ChatGPT, mas se não há alternativa, se não é possível pagar por um médico, especialmente em regiões mais pobres, será, verbo no futuro, muito melhor do que nada. É um ponto, mas não há dúvida, a IA precisa ser levada ao divã, fazendo aqui referência, né, aos psicólogos, aos especialistas que foram citados. Então perceba que até o final ele mantém esse tom crítico argumentativo sobre o uso da inteligência artificial, portanto nós temos um texto predominantemente dissertativo. Então a nossa segunda âncora, o texto é dissertativo, é verdadeira, né? O texto é dissertativo. Porém, essa primeira afirmação aqui, ó, a IA já garante acesso ao atendimento. Quando o texto fala sobre o acesso ao atendimento, que aqui na sua última parte, ele fala assim, ó, um argumento a favor, né, tem sido acesso aos profissionais. Então aqui, acesso ao atendimento. Vamos ver o que ele fala. Talvez o melhor médico do mundo seja muito melhor que o ChatGPT. Mas, se não há alternativa, se não é possível pagar por um médico, especialmente em regiões mais pobres, será, olha o verbo no futuro, será muito melhor do que nada. Ou seja, já existe, de acordo com o texto aqui, o uso da IA para acesso ao atendimento? Não, porque o texto fala será. Se não tem outro jeito, esse aqui pode funcionar. Ou seja, é uma hipótese para o futuro. Quando a afirmativa fala que a IA já garante esse acesso, ela está incorreta, tá? Que é falso. Ela não garante, o texto traz isso como hipótese para o futuro. Então nós temos aqui que a afirmação 1 é incorreta, é falsa, a 2 e a 3 são verdadeiras. E agora o quinto e último passo, que é uma consequência de todo esse método que a gente aplicou, que é a marcação do gabarito, apenas 2 e 3 correto, letra D. Perceba que com o método correto e a forma de leitura adequada, você consegue reduzir bastante o risco de errar uma questão. Parece até fácil quando a gente lê da forma correta, quando a gente segue o passo a passo adequado. Mas não se engane, mais da metade das pessoas que responderam essa questão erraram. E se você não quer perder ponto bobo com questão como essa, já se inscreve nesse canal e deixa o like que no próximo vídeo eu vou trazer outro erro que derruba muita gente em prova de concurso para te ajudar a compreender melhor como as questões são montadas e qual o padrão de cobrança das bancas, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo.